Boris Johnson admite que mentiu aos deputados sobre as regras do confinamento em Downing Street, mas não deliberadamente. O presidente chinês disse na Rússia que as relações estratégicas entre Moscou e Pequim são uma prioridade para a China. Bulgária não vai participar no projeto da União Europeia para a aquisição conjunta de munições para a Ucrânia. Boris Johnson admitiu que enganou o Parlamento britânico quando disse aos deputados que em Downing Street não foram quebradas as regras do confinamento da pandemia. Numa declaração escrita na véspera da audiência no Parlamento, o ex-primeiro-ministro britânico defende-se dizendo que agiu de boa fé. Boris Johnson diz que transmitiu a informação que lhe foi dada pelos seus conselheiros. O ex-líder conservador escreveu: "Não enganei intencionalmente ou imprudentemente a Câmara a 1 de dezembro de 2021 ou 8 de dezembro de 2021 ou em qualquer outra data. Nunca teria sonhado fazê-lo." Se o inquérito concluir que mentiu, pode estar em causa o seu futuro político. Os deputados votarão a sanção a aplicar-lhe, que poderá passar pela suspensão. Com uma suspensão superior a 10 dias, terá de submeter-se a uma nova eleição no seu círculo eleitoral, que ganhou com uma escassa margem de 7.000 votos. Um relatório agora publicado dá conta de que a maior força policial do Reino Unido, a Polícia Metropolitana da Grande Londres, precisa de uma reforma radical urgente. No seio desta força há racismo, homofobia e sexismo, mas não só. E não é de hoje. I think the evidence is pretty clear that the Met over polices and under protects, for example, the black community. If you look at the use of a stop and search, if you look at the use of force, it is disproportionately by a country mile done against black people rather than white people. O documento independente que surge na sequência do rapto, violação e assassinato de uma jovem por um agente em 2021 revela histórias perturbadoras sobre o comportamento dos polícias. 12% das agentes foram assediadas ou violentadas no trabalho, situações muitas vezes encobertas ou minimizadas. Um estudo de 2021 tinha já concluído que a corrupção está institucionalizada no seio da Polícia Metropolitana de Londres. O presidente chinês disse esta terça-feira na Rússia que as relações estratégicas entre Moscou e Pequim são uma prioridade para a China. Xi Jinping fez estas declarações durante o encontro com o primeiro-ministro russo no segundo dia da sua visita de Estado à Rússia. Mikhail Mishustin falou de uma nova era nas relações entre Pequim e Moscovo. Важно, что свой первый зарубежный визит после переизбрания вы совершаете в нашу страну. Это свидетельствует об особом характере российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху. No encontro informal de segunda-feira entre Xi Jinping e Vladimir Putin, Xi convidou o presidente da Rússia a visitar a China ainda este ano. Putin diz que Moscou estudou cuidadosamente o plano de paz da China para a Ucrânia e que está pronto a discutir uma iniciativa de Pequim para pôr fim ao conflito. A Bulgária não vai participar no projeto para a aquisição conjunta de munições para a Ucrânia, anunciado esta segunda-feira pela União Europeia e no qual vão participar 18 países. O presidente búlgaro disse que este tipo de apoio não pode ser fornecido pelo atual governo interino. България не подкрепя и не е част от общата поръчка за доставка на снаряди за Украйна. България ще подкрепи европейски дипломатически усилия за възстановяване на мира. И докато управлява служебното правителство, България няма да предостави на Украйна своите изтребители, нито своите зенитно-ракетни комплекси, нито танкове и бронетранспортери. O primeiro-ministro japonês visitou Bucha, cidade ucraniana, onde as tropas russas massacraram civis. Fumio Kishida reiterou o apoio a Kiev. A sua visita parece indicar que a Ucrânia pode receber mais ajuda financeira.
Ukrainian authorities did not directly claim responsibility for the Monday night strike in Jankoy in annexed Crimea, but said it serves for further demilitarize Russia and prepare the Crimean Peninsula for deoccupation. Now, where exactly it happened and why Jankoy is so important, let's take a look. Ukraine's Ministry of Defense said late Monday that the strike destroyed Russian Caliber cruise missiles that were being transported by train in the town of Jankoy in Russia-occupied Crimea. Now, two of Russia's most important military airfields in Crimea are located in Jankoy and Gvardiyske, Britain's defense ministry said in 2022. Ukrainian officials have long said that the military airbase near Jankoy and the city itself has been turned into Russia's largest in annexed Crimea. Oleg Krychko, a Moscow-appointed advisor to the Russian-installed head of Crimea, said the drone attack was aimed at civilian targets, claiming, quote, there are no military sites nearby. Now, Jankoy is also a key road and rail junction that plays a very important role in supplying Russia's operations in southern Ukraine, both towards Kherson and Zaporizhia regions and the Azov Sea coast. In general, Jankoy is the key hub for all rail in Crimea, including any supplies from Kerch to Sevastopol, a major naval base for Russia's Black Sea Fleet. Now, some of Russia's most important warships have been docked here, including surface ships equipped with cruise missiles. The Institute for the Study of War previously assessed that Russian forces continue to deplete their missile arsenal and may constrain how often and at what scale to conduct missile strikes, but will likely continue to threaten Ukrainian critical infrastructure and civilians. Fosse-sur-Mer é dos múltiplos cenários do braço de ferro desencadeado pela controversa reforma das pensões imposta por decreto pelo governo francês. Centenas de trabalhadores bloquearam os acessos aos depósitos de gás nesta cidade perto de Marselha para pressionar o executivo a recuar na lei que altera a idade mínima da reforma dos 62 para os 64 anos. Nesta autoestrada de Saint-Avold, na região de Moselle, cheira a combustível, a asfalto e a indignação. Os manifestantes abriram as portagens aos automobilistas e as forças de segurança abstiveram-se de usar a força. Em Paris, o cheiro do lixo substitui o aroma das flores neste primeiro dia de primavera. As ruas estão repletas de lixo, em alguns casos queimado, devido à greve dos trabalhadores do setor. Para além do cheiro do lixo, tem havido confrontos nas ruas entre manifestantes e as forças da ordem, sobretudo ao anoitecer. Apesar da tensão, o governo recusa-se a ceder. O presidente Emmanuel Macron já disse que não tenciona dissolver a Assembleia Nacional, nem remodelar o governo ou submeter a referendo uma reforma que considera necessária para a sobrevivência do sistema. Segundo as sondagens, quase 7 em cada 10 franceses opõem-se à reforma. Na quinta-feira está previsto mais um dia de greve nacional. Após 34 anos de governo quase ininterrupto de Milo Djukanovic, o Montenegro pode ter um novo presidente a 2 de abril, data da segunda volta das presidenciais. O economista Jakov Milatovic, do movimento Europa Agora, pode ser o vencedor, segundo as sondagens. Sam imao 3 godine kada je gospodin Đukanović ušao u crnogorsku politiku. Ono što kažemo mi, što je dosta, dosta je. Tako da mislim da je konačno došlo vrijeme da zaista onako tu jednu politiku koja nije bila dobra, koja je bila pogotovo ovih posljednjih godina politika koja nas je dijelila, koja nas je dodatno siromašila, zbog koje su mnogi ljudi napustili Crnu Goru. Više od 100.000 ljudi je napustilo Crnu Goru za vrijeme vladavine Mila Đukanovića. Milatovic foi ministro do Desenvolvimento Económico no governo liderado por Zdravko Krivokapic, formado depois da queda do partido do atual presidente em 2020. Moderado, é considerado por muitos o favorito à vitória na segunda volta. Ova pobjeda koja je bila sinoć, a koja će se neće zapečatiti 2. aprila, je pobjeda slobodne Crne Gore, to je pobjeda ljepše, bogatije i pravednije Crne Gore e to je pobjeda svih nas. Depois das presidenciais, Montenegro terá eleições legislativas a 11 de junho. O resultado desta segunda volta vai condicionar
as eleições de junho. Os cidadãos do Montenegro esperam que o país saia da crise institucional em que se encontra há 2 anos, devido à instabilidade governativa. Os proprietários de veículos a diesel equipados com dispositivos ilegais de manipulação de emissões que sofram danos com isso podem ter direito a receber uma indemnização. A decisão é do Tribunal de Justiça da União Europeia. Esta terça-feira pronunciou-se sobre um caso de um proprietário contra a fabricante automóvel Mercedes-Benz e deu razão à vítima. Exigia uma compensação da Mercedes pelos danos relacionados com o software ou mecanismo que permite alterar os níveis de emissões dos veículos através da temperatura. De acordo com o Tribunal, compete aos Estados-membros fazer exercer os direitos dos consumidores. Mas a Mercedes, que já reagiu, disse que resta saber como é que os tribunais nacionais vão aplicar esta decisão. Ressalvou que a Justiça Europeia referiu que a questão só se coloca em caso de danos provocados ao consumidor e em caso de se tratar de um dispositivo ilegal. Apesar de se referir a um processo individual, este caso poderá eventualmente servir de exemplo e afetar um grande número de condutores. Enquanto isso, o Tribunal Alemão, que enviou o caso para a Justiça Europeia, terá de decidir como é que vai implementar a decisão.